Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Inventor. Pessoal, é a nossa 57ª aula aí dos vídeos do YouTube, galera. Bom, antes de começar então essa nossa aula, eu vou pedir para vocês curtirem a nossa página aí no Facebook, ok? Deem um compartilhar, um like para ajudar a divulgar cada vez mais e mais esses materiais. Você que está acompanhando aí a cada dia os vídeos, comente, deixe aí a sua sugestão, ok? Divulgue aí para quem precisa. Bom, vamos ao que interessa. Na aula de hoje, pessoal, eu vou editar o estilo de cota, ok? Dentro do desenho. Vou acabar editando algumas ferramentas também como balões e nós vamos encerrar essa parte de edição, ok? Partindo então para a próxima aula, a execução das anotações, as ferramentas como detalhe, corte, sobreposição, vistas auxiliares, para a gente finalizar todo o padrão desse projeto e aí sim ter um template tudo legalzinho, ok? Até mesmo dá para fazer o template antes de explicar as ferramentas, para quem precisa já salvar esse arquivo no seu padrão Inventor. Bom, antes de começar então a falar sobre a ferramenta, eu preciso falar sobre a referência que nós utilizamos no Brasil. Aqui é instituído pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela norma NBR 10.126, ok? Que ela tem uma versão de 87, porém já foi corrigida em 98. Prevalece até hoje, então. Essa norma diz a respeito de cotagem em desenho técnico e procedimento. Bom, aonde eu quero chegar utilizando essa referência da ABNT? Bom, no Brasil foi utilizado como referência a norma ISO. Então, se nós pegarmos a norma da ABNT e comparar com uma norma ISO, é praticamente a mesma coisa. Foram feitas algumas melhorias, obviamente, devido às unidades, enfim. Aqui no Brasil, então, temos a 10.126 com base na ISO diz 129. Ela é dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Eu encontrei esse link no site do ISO, que também é para compra. Lembrando que essas normas são todas compradas pelo site. Eu não sei o preço ao certo da ISO aqui, se seria $66, não me engano, deve ser isso, ok? Já no Brasil, são R$67 aqui a norma. Não estou fazendo divulgação para que vocês comprarem, eu estou indicando somente a referência para você ter como base, ok? Então, marquem aí ISO, porque lá no Inventor já vai ter essa configuração de ISO. Beleza, vamos partir para o projeto então. Nossa folha já configurada com a borda, legenda, ok? E olha só, quando você clica então em cota e puxa aqui para fazer a dimensão da sua peça, ele traz então a dimensão, porém esse texto, né, está entre as linhas, acaba que não estando conforme a norma. Em relação à BNT, esse número tem que estar acima da linha. E como que eu faço para editar e configurar o tamanho dessa fonte? Primeiro, dentro do Inventor existem algumas normas já pré-estabelecidas, e aonde eu verifico isso? Dentro de ferramentas, ok? Configuração do documento e aqui, ó, norma ativa, ANSI milímetros, né? BSI, DIN, GB, GOST, ISO, GIS, ok? Então, esse processo da ISO vai ser a mais próxima para a gente. Agora, se eu quero editar essa minha norma, eu vou dentro então de administrar, editar estilos de cotas, que na verdade eu vou editar o meu padrão. Percebam aqui, ó, que na primeira pastinha tem um livro, né? Padrão. E aqui dentro já tem 3 que foram utilizadas. Se não aparecer a norma ISO nessas 3 configurações, volte para ferramentas, configuração do documento e selecione a norma padrão ISO. Quando você ativar então a barra administrar, editar estilos, ela já estará aqui como um padrão, ok? Percebam que na norma padrão está vigente aí a norma ANSI milímetro. O que eu faço para alterar essa minha norma nas partes de cotas, nas partes de legenda e assim por diante? Eu vou clicar aqui, ó, norma padrão ISO. Clico 2 vezes. Automaticamente ele trocou para o meu padrão, ok? Verifique se as preferências de vista
tipo de projeção está no primeiro diedro, estilos disponíveis, verifique se está conforme a sua preferência, ok? Eu ressaltei, eu acho que foi na 54ª aula, ou quinta, se eu não me engano, em relação à exibição de rosca, ok? Tanto em corte, tanto em vista frontal, e a importância do primeiro diedro que é instituído no Brasil. Até aqui tranquilo, se você necessitar alterar, tudo bem. Próximo item, balão de referência. Quem que é o meu processo de balão? É o balão ISO, ok? Quando eu crio um balão, ele tem ali um formato, tem um texto. Então essa janela é para configurar todos esses meus itens. Então, subestilos, eu tenho estilo de chamada de detalhe alternativo ou estilo de texto. Você pode alterar as fontes e referências conforme a sua necessidade, ok? Do meu lado direito, eu tenho aqui, ó, forma. Ele traz aqui 5 formas, na verdade a primeira é circular, mais comum utilizada aí em projetos mecânicos. Tem o circular com 2 entradas, onde tem 2 espaços. Tem o item de hexágono, ok? Nenhuma entrada, é simplesmente um número. Ou então o linear, que ele põe uma linha abaixo do que você escreveu, do que você preencher. Para esse modelo, para esse teste, usualmente é circular. Eu vou alterar somente para vocês perceberem na execução como que fica, ok? E eu vou colocar item de hexágono, ok? Tem o tamanho do símbolo, eu posso ajustar conforme o meu texto, ou eu posso pré-definir digitando o tamanho. É preferível deixar para ajustar, ok? Comentários, tem aqui baseado na ISO 7573 de 1983. Sinceramente não sei se tem alguma norma mais atual dessa ISO, ok? Se tiver, se alguém souber aí, dá um toque pra gente. Lembrando que nós aqui no Brasil utilizamos a ABNT, ok? Como referência a ISO, fica muito mais fácil para a gente utilizar isso no Inventor. Bom, segundo passo, eu vou mudar e eu vou salvar o balão. Eu posso até clicar fora, ó, ele vai perguntar se eu quero salvar essas edições. Sim, salvem essas edições. Marca de centro, eu tenho a marca de centro ANSI e a marca de centro ISO. O que seria a marca de centro? É exatamente linha de centro, ok? E ele traz aqui, ó, o espaçamento por letras. A seria a linha menor, ok? B seria o espaçamento entre as linhas. D seria uma linha maior e assim por diante. Então ele marca, folga, prolongação, extensão e rádio padrão. No Brasil não é utilizado traço e traço pequeno, é utilizado traço e ponto, beleza? Então é só aí mais uma dica para vocês. Elemento de referência, ok? Eu tenho aqui a norma ANSI e a norma ISO. E aonde nós queremos chegar hoje, que é o meu estilo de cota. Percebam que tem vários estilos já definidos, como Annotative, meu ISO 25, padrão fração ANSI, padrão método 1B, ISO 2A e 2B, padrão milímetro. O que eu quero alterar é o padrão ISO aqui embaixo, ok? É esse que eu vou utilizar como referência, ok? Primeiro, unidades que são as principais é milímetro. Marcador decimal, utilizamos vírgula, ok? Formato linear, precisão 2 casas decimais, ok? Ângulos também com graus decimais. Para quem necessitar utilizar graus, minutos e segundos, ok? Precisão 2 casas decimais também, ok? E aqui ele tem a supressão de zero, tanto para o linear quanto para as linhas angulares. Sequência de unidades, zeros iniciais, zeros finais, ele apresenta. Zeros iniciais e os zeros finais ele também apresenta. Unidades alternativas são aquelas unidades secundárias. Por exemplo, o Brasil também utiliza polegadas, não com tanta frequência, mas utiliza. Se você colocar lá então POL, que na verdade seria a polegada, ele vai marcar como vírgula, ok? O formato está como decimal. Aqui no Brasil é muito comum fração, né? Então eu tenho aqui, ó, fração horizontal, fração diagonal. Decimal é um jeito mais fácil de trabalhar com polegadas, porque você simplesmente multiplica por 25,4, ok? No caso, com fração você tem que multiplicar e dividir, é uma conta aí, são 2 contas na verdade, né? Então você vai escolher qual padrão você necessita, ok? Exibição da cota. Nesse caso, olha só,
Tipo, por camada, eu posso escolher qual é o meu tipo de linha para a cota. Lembrando que para cotas sempre será linha contínua, ok? Peso por camada é o peso de pena, é a espessura. E aqui tem uma representação dessas cotas, a distância entre a peça, da linha de deslocamento, ok? Eu tenho aqui também a extensão, folga, espaçamento e deslocamento de peça. Bom, percebam que eu tenho dois símbolos. Um seria a visibilidade da linha da cota. Se você tem espaçamentos pequenos, ele vai colocar a seta no meio e vai deixar representado. Para as cotas que não necessitam, ele vai deixar sem essa linha, ok? E para as cotas que utilizam o sistema de break, que na verdade é quebra, ele põe uma própria simbologia de break na cota. Eu nunca vi isso, ok? Então o que está existente aqui, nenhuma simbologia, é o que condiz. Bom, se eu necessitar alterar a minha simbologia, a norma da BNT preza o seguinte: é possível utilizar a seta preenchida e pintada, ok? Que é essa, ou a seta aberta, sem nenhum preenchimento. Em casos onde a cota fica muito apertada, muito estreita, é possível a utilização de oblíquo, ok? Mas é em casos específicos. Então, para o Brasil, podemos utilizar preenchida ou aberto. Nas áreas de civil, nas áreas de arquitetura, tem uma abertura um pouco maior, podemos utilizar quase todos os símbolos aqui, ok? Não sei se tem uma diferenciação para essa norma. Texto, eu posso colocar o meu texto referenciado à fonte. Por exemplo, estilo de texto principal, texto de nota ISO. Posso alterar também a minha fonte. Estilo de texto de tolerância, que seria aquele mais ou menos para dimensionar a minha peça, né? Também posso alterar com a fonte que eu acho interessante. O tamanho para esse meu item de tolerância, ok? Bom, cotas angulares, como que ele vai trabalhar? Então aqui eu tenho 4 referências. A primeira é em linha traço horizontal, ok? Em linha alinhado. Aí eu tenho paralelo alinhado ou paralelo horizontal, ok? Eu utilizo paralelo alinhado. Então o que seria isso? O seu texto da cota estaria alinhada com a linha de ângulo, ok? Orientação das cotas. Eu tenho aqui, ó, dentro da minha cota ou fora da cota, que é paralela. É exatamente essa. Para alinhado também a mesma coisa. E para a minha lateral, ou seja, as cotas laterais, tem o mesmo processo. Então já veio no padrão. Caso esteja errado ou você queira criar um estilo novo, tenta seguir esse padrãozinho. Diâmetro. Diâmetro também. Colocado uma linha de cota e o texto paralelo a essa linha. Bom, diâmetro externo, quando você coloca, na verdade não é o diâmetro externo, mas você puxa a sua referência de cota para fora. Então eu tenho o processo horizontal e alinhado. Pela norma é possível somente o alinhado, ok? O horizontal fica muito mais fácil de interpretar, porque você não tem que girar e encontrar ali a referência de raio, enfim. Eu vou deixar o alinhado devido à norma, mas eu prefiro utilizar o horizontal. Para as referências de diâmetro também, tipo referências de texto, enfim, é utilizado o item de sobrelinha de patamar, que fica uma linha abaixo e o texto acima. Você pode dividir linha dividindo o texto acima e abaixo, ok? Ou somente abaixo, ou somente acima, ou simplesmente uma seta e o texto na frente, ok? Bom, para raio é a mesma coisa, utilizo o meu processo para cota alinhado, e as referências de texto e referências de informações sobre linha patamar, ok? Tolerâncias, nesse caso, qual é o estilo de tolerância para geometria e posição? Cheguei a falar sobre uma dica há um tempo atrás, que era o seguinte: visualização completa, que você vai representar o mais e o menos, independente do que você tenha zero, sem zeros finais, sem sinal, ou desativar visualização. Então, para esse nosso caso, mesmo que a tolerância seja zero, eu tenho que colocar aqui a minha visualização. Para ângulos também, e tolerâncias de forma e geometria, é a mesma coisa, ok? Então, as 3 opções já estão configuradas. Método padrão, eu posso utilizar aqui
para outros métodos, por exemplo, o método simétrico, que é mais ou menos, desvio, um desvio comum, então ele acaba seguindo o mesmo item. Ok? Opções, eu tenho bastante item relacionado à forma de representação. Posicionamento de ponta de seta. Essa aqui, ó, setas no interior, quando é muito pequeno, ou setas no exterior. Eu prefiro no interior, ok? Seta de ângulo, setas no interior, ou seta no exterior é sempre seta interior. Para processo de cota de diâmetro, também interior. Para raio, ok? Ocultar linhas de extensão. Não há necessidade de ocultar linhas, até mesmo porque as minhas peças necessitam dessa linha, ok? Para esconder também na cota de ângulo, não há necessidade. Cotas de raio sem chamada de detalhe. Chamada de detalhe a partir do centro. Eu prefiro trabalhar com a parte de sem chamada. E aqui também para o meu processo de cota interna. Não façam aqui o break, na verdade que é quebra. Se você deixar o break ativado, ele vai fazer isso para toda a cota de raio, não há a necessidade. Cotas de diâmetro, você também vai poder colocar esse processo, habilitando também a simbologia de cota dual, ou simplesmente uma seta indicando o diâmetro. No Brasil não é utilizado esse processo, ok? Chamadas de detalhes para coordenadas, ok? Origem de cota por coordenadas. Eu tenho aqui o processo mostrar direção, ok? Ocultar direção, que é o meu item. Eu tenho o processo de ambas direções. Esses são de cotas por coordenadas, ok? Tenho aqui usar indicação de origem, como se fosse um 00. Quando se utiliza coordenadas, é sempre bom utilizar essa simbologia, ok? Ocultar indicador de origem, que você acaba não utilizando. E aqui o processo dessa cota de coordenadas, também tem uma simbologia. Coloquem o preenchido. Notas e chamadas de detalhes. Caso você tenha lá preenchimento para colocar rosca, colocar informações sobre chanfro e assim por diante. Por exemplo, aqui, ó, itens de chanfro, itens para nota de dobra, ok? Itens aqui para nota de punção. Então você tem aí o preenchimento de texto e estilos que você vai acabar colocando. Valores e símbolos, ok? A simbologia de diâmetro para furo, ok? Profundidade. Eu tenho aqui valor de diâmetro rebaixado e assim por diante. Você vai poder editar quando necessário, ok? Feitas as modificações, salvem o seu estilo de cota padrão ISO, ok? E feche o seu editor. Quando você volta agora na aba de anotar, percebam o seguinte. Clico no item de cota. Aqui no formato ele traz aqui, ó, por padrão. Quem que é o padrão? Nesse caso agora é o padrão ISO, ó. Ele já alterou para mim esse meu estilo, ok? Deixa eu fechar essa janela para fazer mais algumas cotas. E toda a cota que você faz agora em relação a esse seu processo, ele respeita a norma que nós acabamos de configurar, ok? Então fica muito mais fácil e muito mais rápido de você entender. Feito isso, o seu desenho agora pode ser totalmente cotado. Bom, eu vou encerrando essa videoaula nesse ponto, que é para a edição do estilo, e na próxima aula eu vou ensinar a colocar alguns estilos de cotas, algumas informações sobre o processo, até mesmo como linha de centro, solda, tolerância e assim por diante, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha, divulga esse material para quem está precisando, ok? Tanto no Facebook, Twitter, Google+, também para ajudar a divulgar o meu trabalho que eu faço aí de bom grado para vocês. Galera, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!